No ar, Radar de Notícia. E nós vamos falar com a doutora Jussara Torres, psiquiatra. Vamos falar sobre os males, né, da mente. Bom dia, doutora Jussara. Bom dia, Pedro. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença. E você está dando para a gente aí, o pessoal da saúde mental, né, que precisa muito da ajuda da mídia. Porque o povo precisa de informação séria, né? E é importante saber que você está participando dessa campanha, né, de orientação à população, né? Eu fico contente de saber que existem, né, pessoas como vocês. Obrigado. Doutora Jussara, muitas pessoas pensam que depressão é frescura, é falta de fé, é falta de Deus, é falta de coragem. E o que a senhora tem a dizer? Bom, o assunto é extenso, a questão é complexa, a gente vive uma epidemia grave de depressão. A depressão é uma doença que tem relatos de depressão desde a antiguidade, relatos muito interessantes que são figuras de livro, né? De repente nós temos um relato, né, só para ilustrar, bíblico, né, de Saul. Saul tinha um quadro depressivo, né? E ele entrava em depressão, ficava ensimesmado, ficava angustiado. Aí Davi tocava a harpa para ele, né? Ele melhorava. É um dos raros suicídios. Eu não conheço bem a Bíblia, me parece que tem 4 suicídios na Bíblia, mas ele é um dos 4. Ele pediu para um soldado, né, que o matasse, e o soldado se recusou, ele se atirou, né, sobre a espada ou a lança do soldado, né? Então você vê que a coisa vem lá de antigamente, né? E eu estou falando pouca coisa de Saul aqui, mas quem conhece a Bíblia, que lê a história inteira, mas é muito interessante a história de Saul e é um quadro depressivo. Provavelmente tem um transtorno bipolar. Agora aqui, eu vou falar sobre depressão, mas eu vou dar uma pincelada. Tem alguns tipos, né, 13, 14, 15 tipos, ou às vezes tem alguns autores que colocam mais tipos na depressão. E vou tentar ser o mais concisa possível, né? Não vou entrar por esse caminho aí não, mas só para dar uma pincelada. Então, a incidência da depressão é muito grande, né? A gente vive uma epidemia que precisava de um olhar mais atento, né, das autoridades. 5% das pessoas têm depressão, tiveram depressão, têm história de depressão. No mundo, 350 milhões de pessoas são deprimidas, né? E a depressão é uma doença democrática. Ela não escolhe idade, né? Então tem criança, tem adolescente, tem adulto, tem idoso com depressão. Não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe sexo, né? Todo mundo pode ter depressão. O custo da depressão é muito alto, né? Muito alto. É engraçado, eu estava pensando nisso antes de vir para cá, porque antes a gente falava até o ano 2020 vai ser a maior causa de afastamento do trabalho. Só que 2020 está 2 anos. É depois de amanhã. É depois de amanhã. Doutora, só uma partezinha. Como uma família consegue detectar que um ente seu está começando um quadro depressivo? Tá, a gente chega lá. Então, o custo é muito grande, né? A causa é multifatorial. A hereditariedade é uma coisa muito importante dentro da depressão. Então, pais depressivos vão ter filhos depressivos, né, fatalmente. E a depressão, então, multifatorial, a gente pensa na questão, investiga sempre gestação, parto, né, como é que foi a infância, né, pai, mãe ausente, pais separados, ou falecimento de um dos dois, abuso sexual, drogas, né, a droga induz o aparecimento da depressão. Maconha induz o aparecimento de quadro depressivo. Só induz ou potencializa também?
Potencializa, não? É um dos fatores. Então é claro que assim, a pessoa tem que ter uma competência para adoecer de determinada coisa, tá certo? Então, como eu falei, a coisa é multifatorial, né? E a maconha aqui não é, né, não é inofensiva nem nada, né? Então ela induz o aparecimento de depressão, de esquizofrenia, né? Mas da depressão também, que é o assunto de hoje. E o estresse, doutor? O desemprego, né? O desemprego que a gente está vivendo, né? O desemprego, as drogas, né? As mudanças de hábito, né? Mudança de hábito, porque a gente vive há 10 anos, 20 anos atrás, a vida era de um jeito, não tinha tanta correria, né? As pessoas tinham mais tempo de conversar uma com a outra, tinha tempo de praticar atividade física, tinha tempo, tinha lazer, né? Hoje em dia ninguém faz isso, hoje em dia trabalha-se, o trânsito ocupa um tempo muito grande, então não sobra muito tempo. Então essa mudança, né, dos hábitos de vida, o estresse da vida diária, a violência, né? Vindo para cá, eu encontrei 2 moradores de rua, né? A gente não sabe se é morador de rua, ou de repente, tá cheio de morador de rua aí, né? Mas, você está em situação momentânea, né? Não, mas eu digo assim, de repente você não sabe se o morador vai te atacar ou não vai te atacar, você entende? Então tem o fato de você ver o morador e pensar em toda a tristeza que a gente vive, em toda a angústia de ver alguém às 6h30 da manhã, né, pedindo dinheiro para tomar café, mas por outro lado é uma coisa ambivalente porque você não sabe se ele vai te atacar, né? Você fica com pena dele, mas você fica com medo dele, é uma coisa terrível, né? Essa situação, né, esse tipo de sentimento, tudo isso, né, são complicadores. Então, eu falei do desemprego aqui, mas a gente vive uma situação muito complicada em termos de país, né? E essa questão, né, até a questão política também, né? Existe um desalento, né, uma desesperança, né, um desamparo, né, somos desvalidos, né? Então fica isso aí. Eu não sei até que ponto isso de repente pode ser bom, porque o brasileiro tem uma maneira, não sei se, acho que é uma coisa meio que de Brasil, de ter ídolos e que ele tem um pai. Eu vi você falando do getulismo que morreu, quando Getúlio morreu, que de repente, né, não sei, de repente, mas talvez a gente evolua, né, não tendo pai, né, não sei, né, ou daqui a não sei quanto tempo, né, o assunto é complexo. Bom, mas falando ainda da depressão, casamento entre pessoas que têm depressão, isso faz aumentar, né? A longevidade aumenta a incidência também, porque os idosos têm uma tendência maior a ter depressão por conta das doenças crônicas que eles têm, eles têm uma dificuldade física, né? As famílias são diferentes das famílias de antigamente, que eram famílias extensivas, que uns cuidavam de outros. Hoje em dia os idosos vão para as clínicas, né? Tudo isso são complicadores que levam à depressão. Eu falei alguma coisa, mas tem muito mais coisa, né? O diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico. Não existe nenhum exame capaz de detectar depressão. Isso traz uma angústia enorme para o paciente. O paciente quer que faça exame, né? Ressonância, doutora, faz tomografia, né? De repente a gente até faz ressonância, faz tomografia, faz exame de sangue, né? Mas não tem exame nenhum que dê o diagnóstico de depressão, né? Porque eu acho que talvez se o paciente ficasse menos angustiado, né? Porque não fala que longe, como é que é longe dos olhos? Longe do coração. Longe do coração, então eu acho que se ele lesse lá em algum exame, né? Doutora, deprimido, né? Ele ficaria mais tranquilo. Antigamente as famílias, elas meio que escondiam seus doentes com problemas de mente. Isso está mudando hoje? As famílias já procuram mais, a sociedade está mais aberta para isso? Existe uma mudança, né? Eu estou em Guarulhos desde 87. Desde 87, estou há bastante tempo aqui. E eu observo que existe uma mudança. Mas
ainda tem muito preconceito, existe muito preconceito. Né? Então, eu agradeci ao Pedro, agradeço a todos aqui, né, o fato de estar aqui hoje, né, olha só a minha alegria de estar aqui e poder falar disso. Né? Eu sou uma trabalhadora da saúde mental, então qualquer espaço para mim, qualquer espaço que eu possa falar sobre, né, sobre sofrimento é importante. Então, isso aqui vale ouro, esse espaço hoje. Né? Mas em relação ao diagnóstico, então o diagnóstico é sempre clínico, né? Sempre clínico o diagnóstico, é baseado em sintoma e sinal. E só com o psiquiatra ou algum outro profissional da saúde possa fazê-lo? O psiquiatra Ele é mais preparado? O psiquiatra tem a questão do feeling, né? Aquela coisa que você está acostumado a ver seu paciente. Quando você vê ele chegando, até o jeito dele abrir a porta, você já sabe como ele está. Agora, o povo tem preconceito com o psiquiatra, né? Eu não sou louco, é médico de louco. Existe ainda alguma coisa assim, mas a busca está sendo grande. Está sendo tão grande que, por exemplo, em termos de depressão, né, vamos colocar depressão moderada e grave, né? A leve o psicólogo às vezes consegue tratar sem medicação, certo? Mas 1/3 da população tem atendimento, está sendo atendida. 1/3 da população deprimida. Então nós temos uma demanda reprimida muito grande. Por que o resto não tem? Porque não tem profissional. Porque não tem profissional. Agora, assim, fazer o diagnóstico, né, eu acho que cada um no seu quadrado. De repente, se me mandassem, né, tratar de uma criança, né, ou fazer uma avaliação cardiológica, ou fazer... Eu sou incompetente, eu sei o arroz com feijão, né, e no arroz com feijão, né, continuando aqui na minha fala, né, como eu disse, o diagnóstico é baseado em sintoma e sinal, né. O paciente pede exames. A gente pede os exames também, mas não pede muito na direção que o paciente quer, né? Assim, ele quer um exame, na fala dele ele quer um exame que vai comprovar que ele tem depressão. Mas não é isso que a gente faz, a gente pede esses exames, até porque a gente precisa escanear o paciente, porque o diagnóstico em psiquiatria é diagnóstico de exclusão. Primeiro a gente tem que tirar tudo o que... Né, tirar todas as possibilidades do que não, né, não é psiquiátrico para poder dizer, não, é depressão. Né? Então, por exemplo, de repente eu peço lá dosagem de hormônio de tireoide, porque a gente pede uma rotina. Então, o hipotireoidismo pode dá um certo ar de depressão. No hipotireoidismo o sujeito fica lentificado, fica, né, desinteressado, fica mole, né, engorda. A baixa testosterona no homem também? Também. Sim, mas a coisa é mais complexa, não é só isso. A baixa testosterona também dá alguma coisa. A gente pede também dosagem de testosterona. Doutora, o tratamento necessariamente tem que ser feito à base de remédios, e qual a participação da família no tratamento? O tratamento é medicamentoso. O tratamento é medicamentoso. Não tem escapatória. O tratamento é medicamentoso. A partir da década, né, de 70 apareceram antidepressivos, depois foram aparecendo outros mais novos e outros, mas a gente usa ainda muitos antigos e o tratamento é sempre com medicação, A depressão tem que ser bem tratada, o paciente tem que ser visto, não dá para ser visto como, às vezes em serviço público de 60 dias, não tem condição de ser dessa maneira. Uma crise depressiva, a primeira crise, se não for bem tratada, vem uma segunda. Depois a segunda, a possibilidade de fazer uma terceira é de 30% a 50%. Depois da terceira, o paciente nunca mais vai parar de tomar remédio. E isso é um drama muito grande, porque o deprimido, né, uma das queixas vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Vai ter que tomar remédio pro resto da vida, entendeu? Mas por que quem tem problema de tireoide tem que tomar remédio pro resto da vida? Diabetes. Por que o diabético, o hipertenso, o cardiopata tem que tomar remédio pro resto da vida? Então, o deprimido tem que tomar remédio pro resto da vida. Se ele não tomar, o que acontece? A cada crise,
né, vai havendo uma perda cognitiva, uma perda de memória, o sujeito vai ficando menos colorido, vai perdendo o colorido, né? Ele vai perdendo as competências dele. E está provado, né, isso por exame de imagem, né, o pessoal acadêmico faz esse tipo de estudo, que a depressão, né, a depressão maltratada, a depressão cronificada, leva a Alzheimer. Então, quem tem depressão e não trata direito, tem uma possibilidade muito maior de ter Alzheimer, ter doença de Alzheimer. Entende? Então, assim, a gente está falando de alguma coisa muito séria, muito grave. Imagina 5% da população do Brasil. Quanto dá isso? Muita gente. Muita Quanto gente. dá isso? Imagina que 1/3 disso está sendo tratado, 2/3 não. A gente está fabricando, Quase 10 milhões de pessoas, a gente está fabricando, né, demência aí, né, demência de Alzheimer. Fora as outras demências, né, porque como eu estava falando aqui para vocês, na questão dos sintomas, né, na questão dos exames, a gente detecta, por exemplo, o depressivo é um sujeito que tem uma tendência muito maior a infartar, né? Então, quando a gente pede exame lá, a gente vê as dislipidemias, colesterol alto, triglicéride alto, né? A gente, de repente, topa lá aparece uma diabetes, infecções. O deprimido tem mais tendência à doença autoimune, a ter lúpus, a ter câncer. Nossa, impressionante. A Doutora, ter câncer. com a sua experiência, a pessoa depressiva, ela tem procurado mais o serviço ou geralmente é a família que vai e encaminha, a família que procura o serviço para a pessoa? Olha, a pessoa deprimida, ela tem procurado, tem buscado. Eu acho As pessoas então estão que, entendendo. Eu acho que assim, a questão da mídia, né, a questão da televisão, desmistificou bastante isso aí. Apesar de que na televisão ainda acontecem coisas horrorosas, né? Tem uma novela aí que o marido internou a mulher, que parece uma coisa do século, de metade do século passado, quando os homens casavam com as mulheres ricas, internavam no hospício. Então, esse tipo de coisa não existe, né? Esse tipo de coisa não existe. Então, para se internar, até para se internar uma pessoa compulsoriamente, né? Você vai precisar de avaliação do perito judicial, precisa da autorização do juiz. Não é do jeito que foi feito, né? Que me contaram aí. Agora, doutora, o principal sintoma de depressão é pensamento suicida? O principal sintoma de depressão, o que chama muito atenção, é falta de prazer. Falta de prazer. Então, assim, existe uma alteração de todos os apetites. O sono. A pessoa ou dorme demais ou dorme de menos, né? Tem dificuldade de pegar no sono, acorda várias vezes, acorda muito cedo, não dorme de novo, né? Ou então dorme demais, dorme um pouco, porque o deprimido tem de tudo quanto é jeito, mas o deprimido dorme, é como se fosse para fugir do mundo, para fugir da vida, né? Ou ele come demais ou come de menos. Ansiedade. A libido zera, né? Pode passar quem for na frente que não está nem aí. Opa! Zera a libido, né? E assim, a pessoa não tem vontade, não tem energia, não tem coragem, tem um sentimento de inutilidade, de menos-valia, um sentimento de culpa, né? De repente é culpado porque o Rio de Janeiro está daquele jeito lá, porque o Lula tem não sei quantos processos, sei lá o quê. Então ele se culpa de coisas assim que não tem nada a ver. A crítica dele é muito baixa, é ruim, né? A concentração, a memória. Então é um sujeito lentificado. Esses são os sintomas, né? Então as queixas, né? Agora os sinais, a gente bate o olho no deprimido, a gente percebe que ele está deprimido, né? Ele é encurvado, né? Ele não se cuida, tá certo? O olhar dele é um olhar, né, parado, perdido, né? Então é uma doença que traz um sofrimento muito grande, é um sofrimento que o paciente chega e diz, olha, minha mulher ou meu marido são fantásticos, não tem problema nenhum com o filho, né? Eu não tenho problema de dinheiro, minha casa é assim, minha assado, mas eu quero morrer, eu não tenho tesão por nada, eu não tenho vontade de nada, né? Nada me agrada. Então, assim, você perguntou, falta de prazer, né? Falta de prazer seria o sintoma, né? Principal, né? E, agora, a questão do suicídio é uma questão importante, porque às vezes eles chamam a depressão, muitos pacientes dizem, né? Eu já ouvi muitas vezes isso. Eu preferia ter um câncer. Porque se eu tivesse um câncer, pelo menos as pessoas veriam, né, que eu tenho um câncer,
né? Mas eu tenho câncer na alma, né? Então eles falam, tenho câncer na alma, né? Mas eu não sei se eu estou errado, doutor, mas parece que tem atingido mais jovens, né? Pelo menos quando se fala na questão de suicídio, pelo menos que a gente visualiza, é mais pessoas mais jovens, né? Ou não existe essa distinção. Talvez o jovem, tenha acontecido muito suicídio entre os jovens, mas tem acontecido muito suicídio entre pessoas de meia idade também, né? E às vezes o suicídio também é uma espécie de abandono, um não cuidar-se, um não tomar remédio, né? Um se deixar largar, né? É um suicídio meio passivo, entende? O jovem é impulsivo, o suicídio do jovem é mais Dramático. É mais dramático, né? Ou o suicídio dos homens também é mais dramático. As mulheres, elas dificilmente dão um tiro na boca, né? Elas se jogam em algum lugar, né? Mas o suicídio continua, 12 mil, né? A gente tem 12 mil suicídios no Brasil por ano. Muito grande. Por ano. Só que isso aí, eu acho que é um número, tá baixo, né? Não tá bem medido isso aí não. Eu imagino que muitos acidentes de carro, né, muitas coisas assim, né, tem a ver com suicídio. Interessante. Tem a ver com suicídio. Então tá mal contada essa história aí. Doutora Jussara, eu gostaria que a senhora retornasse em outras oportunidades, tá ok? Quero falar mais a respeito. Eu agradeço muito, Eu que agradeço. Fico contente de poder falar, né? Porque realmente o problema que a gente vive, né? E a gente não tem estrutura, tem pouca estrutura, né? A gente está vivendo entrou um prefeito novo aí, né? Tinha o antigo, entrou o novo, né? Eles entram de quanto tempo? De 4 anos, tá certo. Mas assim, o que a gente precisa? A gente precisava de um programa maior do que 4 anos. Porque entra alguém, né? Eu acabo sendo um ser político, né? Eu critico, eu enxergo, né? E eu opino, né? Mas não faço política partidária de jeito nenhum. Mas assim, o que a gente percebe é isso, que entra um, fica 4 anos, mas eles não têm um plano, né? Como nos outros países. Um programa de governo, de Estado, não de governo. Isso, não tem continuidade. Então entra um lá e faz uma coisa, entra outro. Então tudo quebrado, né? E a coisa acaba não sendo resolutiva. Obrigado, doutora Jussara. Obrigado, doutora. 7h37, vamos no intervalo, 2 minutos, seguido aqui no estúdio, vereador Laércio Santos.